função de compliance distingue-se entre seu direcionamento e a sua gestão. O direcionamento lida com a estruturação e dotação das instalações e recursos necessários ao funcionamento sistemático. Já a gestão se volta à utilização das estruturas, instalações e recursos, tais como dotados no direcionamento. O caráter binário da funcionalidade é assunta na liderança do sistema de gestão de compliance. São competências dessa liderança relacionar-se proveitosamente com todos os níveis da organização, identificar rapidamente situações de risco, vivenciar as rotinas da organização, maturidade emocional e prudência cognitiva, conhecer a cultura da organização e identificar-se harmoniosamente como guardião de sua conformidade, inserção e network entre os stakeholders da organização, experiência com gestão de pessoas, capacidade executiva, conhecimento prévio de sistemas e ferramentas de gestão, imersão nos negócios, processos e unidades ou partes da organização, gozo de boa reputação e credibilidade, persuasão e convencimento por habilidade escrita e verbal, firmeza na persistência com foco nos resultados, de conformidade conciliadas com a amabilidade na valorização do ambiente de trabalho, visão de longo prazo e a boa e velha paciência. E por fim, mas não menos, a proatividade. No planejamento, a função de compliance atua na definição dos meios pelos quais o sistema de gestão de compliance virá a atingir as metas desdobradas dos objetivos e prioridades definidas pela política de compliance por decisão de governança. Com relação aos objetivos, a função de compliance estabelece os padrões de mensuração de efetividade e define os requisitos aplicáveis, os métodos de monitoramento e as formas de comunicação e revisão. No controle da informação documentada, cabe à função de compliance criar a sua sistemática, especificação adequada e suficiente, guarda, armazenamento também, bem como estabelecer as regras para a sua disponibilidade e efetivar a proteção da sua confidencialidade e rigidez para uso estrito ao propósito previsto. Para o controle dos processos do sistema de gestão de compliance, a função de compliance integra o planejamento, a definição de objetivos e critérios, inclusive para eventuais adversidades que forem detectadas. O rigor dos controles precisa ser conforme a política de compliance. E os controles, incluem os protocolos procedimentais e instrucionais, os sistemas e relatórios de exceção, aprovações, declarações de compatibilidade e inexistência de conflitos de interesse, planos de desempenho, medidas de autoavaliação e auditoria interna ou externa, certificações ou acreditações, e por fim, mas não por menos, comunicação ativa, aberta e frequente sobre condutas esperadas.
Quanto aos procedimentos, tanto melhor que estejam integrados ou complementares aos administrativos e operacionais da organização, evitando, tanto quanto possível, que a autonomia do sistema de gestão de compliance seja degenerada num fim em si mesmo, manifesto na progressiva burocratização dos processos, numa sobrecarga de tarefas e exigências sobre os empregados e, sobretudo, na perda de foco da organização nas suas atividades finalísticas, como se fossem secundárias face à conformidade delas. Em outras palavras, trata-se de um risco residual que o sentido de uma atividade organizacional seja a própria conformidade, o que é uma falácia moral derivada de uma malversação da ética do dever num falatório moralista. A conformidade é predicativa, portanto, ela não assume caráter substantivo na organização. A organização não serve ao sistema de gestão de compliance, mas é o SGC que serve à organização. A equipe de compliance precisa ser lembrada, tanto quanto preciso, de que a sua missão é apoiar a atividade da organização e não condicioná-la a seus próprios critérios de correção, senão em casos extremos de desconformidade por práticas criminosas. Em termos práticos, o compliance não extrapola a sua própria política. A degeneração da autonomia da função de compliance no arbítrio do excesso de zelo é um risco inerente ao próprio compliance. Um protocolo de previsão das condutas neutras em atividade própria do sistema de gestão de compliance visa esse risco. E um dos mais importantes critérios deste protocolo será a clara distinção entre a sua atividade daquela reservada às equipes da área jurídica e da controladoria.